Boa noite, meu nome é Dr. Bruno Menezes, sou clínico geral, trabalho no município de Buritis. Eu venho aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o Fevereiro Roxo, né? O mês de conscientização que a gente fala sobre 3 tipos de doença, que é o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Hoje eu vou falar especificamente sobre o lúpus, que é uma doença basicamente rara, mas acontece com uma grande frequência e meio que complicada, digamos, para se entender muitas vezes, porque ela é muito complexa. Quando a gente fala em conscientização, mais do que tudo, a gente quer trazer a discussão das doenças. A gente quer trazer um conhecimento a mais sobre algumas enfermidades, né? Que a própria população fique conhecedora desse tipo de doença, dos seus tratamentos, dos seus prognósticos, que é o futuro que essa doença pode trazer para esse paciente. Então eu acho muito válido a gente falar. O lúpus é uma doença que ela é dividida em duas. A gente pode falar que ela é a discoide e a visceral. A discoide é o tipo da doença, aquela que tem mais lesões na pele, né? O lúpus ele tem essa apresentação de ter lesões na pele. E a discoide já é uma doença que é o lúpus também, só que é um subtipo que ataca mais os órgãos. Quando a gente fala que a doença imunológica, essencialmente é uma doença que o próprio corpo ataca suas células. O que acontece no lúpus? O lúpus tem um descontrole nas células da imunidade da pessoa. Então, essa célula que deveria nos proteger acaba atacando o nosso próprio corpo. Ela é dividida em duas, a discoide, que tem mais sintomas de pele, geralmente manchas, dores articulares, rigidez muscular, e a outra maneira que ela pode se apresentar é a visceral. Essa é um tipo de lúpus mais grave. Ela ataca geralmente os rins, o fígado, o próprio coração, é um órgão que pode ser atacado. O lúpus é uma doença que até hoje não está muito claro a sua etiologia. O que é etiologia? A etiologia é a origem dela, né? Como ela age, como ela começa. Os estudos mostram que está basicamente ligado à genética. O fator genético é essencial. Tem uma discussão muito grande se o meio ambiente onde nós vivemos, se as coisas que a gente faz no dia a dia pode trazer lúpus. Provavelmente não. Provavelmente não. A gente tem que dividir uma coisa aqui bem clara. O modo de vida da pessoa não vai fazer a pessoa ter o lúpus. Só que se a pessoa tiver o lúpus, o modo de vida dela conta muito. Conta muito para o prognóstico e o tratamento dessa doença. São doenças que, essencialmente, elas não têm cura. Infelizmente, ela não tem uma cura total. Mas ela pode ter uma remissão. O que é uma remissão? Uma remissão na medicina que a gente fala, que é praticamente, quando a pessoa segue esse tratamento correto, é que a pessoa não tem mais os sintomas, ela praticamente não tem mais crises, não tem sintomas, não tem as crises da doença e pode ficar por muito tempo sem ter esses sintomas. Só que para ter essa remissão, o paciente tem que fazer um acompanhamento, né? O lúpus ele é tratado com algumas medicações especiais, alguns imunossupressores e corticoide, que é um anti-inflamatório, esteroide, um anti-inflamatório forte. Como eu disse, é uma doença que é do próprio corpo da pessoa. As próprias células da imunidade começam a atacar o seu próprio corpo. Então, o remédio, o tratamento, ele vai agir exatamente nessa área. O nome dos remédios a gente chama imunomoduladores. Por quê? A gente não consegue acabar com todas as células da imunidade. Nem seria viável também a gente fazer isso. Então, meio que a gente conserta, meio que a gente diminui a força dessa imunidade para essa célula da nossa imunidade não atacar o nosso próprio corpo, né? Então o lúpus ele está dividido o tratamento dele em duas maneiras: medicamentoso, basicamente com corticoide e imunomoduladores, e hábito de vida. A pessoa que tem lúpus, o hábito de vida é essencial, principalmente exercício físico, se alimentar bem, ter boas noites de sono e de evitar estresse, evitar tensão. O diagnóstico do lúpus
Basicamente, ele é feito pelo especialista. O especialista que faz esse diagnóstico é o reumatologista. Só que nós, clínicos gerais da atenção básica, nós temos que ficar muito atento, né? Porque geralmente esse paciente vai chegar na atenção básica, vai chegar no postinho. Então nós temos que ficar muito atento para saber encaminhar esse paciente na hora certa para ser feito o diagnóstico. O diagnóstico precoce é essencial nesse tipo de doença, né? Então, o Fevereiro Roxo, ele traz para a gente ter esses conhecimentos e discutir tanto o tratamento, hábito de vida, entender que a doença não tem cura, mas ela tem remissão. Não quer dizer que porque você é portador de lúpus que você tem que sofrer. Você pode ter uma qualidade de vida maravilhosa como qualquer outro tipo de pessoa, né? E principalmente também o diagnóstico precoce. É muito importante o diagnóstico precoce. Em qual sentido? A pessoa começar a sentir os sintomas, buscar um médico clínico geral e o clínico geral ficar atento sobre essas doenças. Uma coisa muito importante que eu até digo para os meus colegas, para eles estudarem sobre essas doenças, entender esse tipo de doença para fazer esse diagnóstico precoce. Uma coisa bem interessante que a gente tem que falar é sobre se ataca crianças, se tem crianças. O que eu pude observar nos meus estudos que não, é muito raro. O lúpus em crianças é muito raro. Tem um estudo que diz que a cada 200 mil pessoas nasce uma pessoa com menos de 16 anos que pode ter lúpus. Então é uma doença geralmente de adulto, que ataca mais mulheres e principalmente mulheres em idade fértil, mulheres entre 18 anos até os seus 40 e poucos anos, ou seja, na época que elas estão tendo seu ciclo menstrual. Bom, gente, é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Falamos sobre o lúpus. Vamos ter mais vídeos, né, para a gente terminar o Fevereiro Roxo. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre fibromialgia e num próximo vídeo, Alzheimer. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e nos ajude, compartilhe essa informação que pode ser muito importante para alguém, né? O intuito desses vídeos é trazer conhecimento para a população, né? A gente vai sempre aprender junto e o que depender da gente estaremos aqui para ajudar, tá bom? Muito obrigado.